A aula de hoje é sobre solubilidade aí, pra você ficar sabendo o que é solubilidade pro vestibular. Primeiro, o basicão, né? Que é uma solução. Solução é uma mistura homogênea. Normalmente, por exemplo, é de líquido com líquido ou um líquido com sólido, no caso, água com sal, né? Esse aqui seria tipo água com álcool. O álcool mesmo que você compra no mercado, ele tem uma porcentagem de álcool e de água. É uma solução de água e álcool. Você diz que o soluto é aquele que está em maior quantidade. Mas outro tipo de solução que você compra no mercado é o refrigerante. Refrigerante que é uma solução de líquido e gás. Você tem gás carbônico dentro do refrigerante. E normalmente para você conseguir colocar aquele gás carbônico no refrigerante, você solubiliza ele com muita pressão. Até porque o coeficiente de solubilidade, que a gente vai ver já já o que é proporcional à pressão. Ou seja, quanto maior a pressão, mais gás você consegue dissolver no seu refrigerante. E para entender como as coisas se dissolvem umas nas outras, a gente primeiro precisa entender o que é polaridade. Pra gente saber o que dá pra dissolver no que e o que não dá pra dissolver no que. Por exemplo, um exemplo bem fácil é gás que não dá pra dissolver no sólido. Ou sólido no gás, por exemplo. Né? Mas e para sólidos líquidos? Eu sempre consigo dissolver sal em qualquer líquido. Um exemplo bem fácil disso é óleo e água, não se mistura. Né? E eu vou explicar por quê. Isso tem a ver com a polaridade. Polaridade é, digamos assim, as cargas distribuídas dentro da molécula. Se elas estiverem distribuídas de uma forma meio desigual, por exemplo, aqui é uma molécula de H2O. Os hidrogênios eles são mais positivos que o oxigênio. Então, esse lado tende a ser mais positivo e aquele lado tende a ser mais negativo. E aí, essa molécula ela é polar, porque ela tem essa diferença de cargas na geometria dela. Agora, uma molécula apolar é o dióxido de carbono, porque o carbono é o mais positivo e os oxigênios são os mais negativos. Mas como as cargas elas estão distribuídas de uma forma mais ou menos equilibrada, porque eu tenho o negativo dos dois lados e o positivo está no meio, eu não tenho uma direção da polaridade. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, não vou entrar em detalhes, vocês podem ver a aula da Fran de geometria e polaridade das moléculas, no canal do CPSEX mesmo. Mas o ponto dessa aula: polar dissolve no polar e apolar dissolve no apolar. Sempre eles vão ter interações parecidas. Por exemplo, água e o álcool. Ambos são polares e, como vocês podem ver no mercado, ambos são solúveis um no outro. Então eu tenho vários álcoois que estão dissolvidos em água. Agora, você nunca viu óleo dissolvido em água, porque óleo é apolar. Outro exemplo de dois solventes apolares é gasolina e querosene. Você pode misturar bem os dois, porque ambos são apolares. E aí, aqui vem uma curiosidade, porque a gente nem percebe a química que acontece na nossa própria cozinha. A gordura mesmo que você tem no prato depois de comer, ela é apolar. A gordura é apolar. E aí como é que você faz para dissolver a gordura na água? Porque a água é polar. A gordura é apolar. Elas não se dissolvem uma na outra. E aí a gente usa o detergente, porque ele tem uma molécula bem grandinha, onde uma ponta dessa molécula é polar e o resto dela é apolar. E aí você tem essa caldinha apolar interagindo com a gordura ou com o óleo, por exemplo, que também é apolar. Essas caldinhas começam a interagir com a gordura
E aí, essa cabecinha que é polar começa a interagir com a água. Aí você consegue dissolver a gordura na água. Mas isso é só uma curiosidade. O que a gente quer ver nessa aula, que agora eu vou até me desacelerar um pouco, é solução. É a solução clássica de sal em água, ou de ácido em água, ou base em água. E primeiro a gente precisa de umas definições para essas soluções. A primeira solução, eu chamo ela de insaturada. Vamos supor que eu tenho esse copo aqui com 100 gramas de água. E eu jogo 2 gramas de sal. 2 gramas de sal é um daqueles pacotinhos de restaurante. Sabe aqueles pacotinhos que o restaurante dá pra você jogar sal no seu prato feito ali? 2 gramas de sal, pouquinho, dissolve tranquilo na água. Isso é uma água insaturada. Tem menos sal do que dá pra dissolver. Eu consigo colocar bem mais sal. Mas vamos supor que nessas 100 gramas de água eu consiga dissolver só 30 gramas de sal. Então, se eu vou talando sal até dar exatamente 30 gramas de sal nesses 100 gramas de água, eu vou ter uma solução saturada. É uma solução que eu não consigo mais dissolver sal. Porque o que acontece quando eu tento dissolver sal é que ela entra nessa outra classificação. Eu coloquei 2 gramas a mais aqui e aí ficou saturado com corpo de fundo. Corpo de fundo é aquele o sal que não dissolve. Que não dissolveu. E só por curiosidade, né? Se eu quero uma solução saturada, o jeito mais fácil não é eu jogar literalmente só 30 gramas de sal. É mais fácil eu chegar no ponto onde ele tem sal com corpo de fundo e aí eu filtro a solução. E aí eu vou ter água saturada. Mas como é que eu sei quanto de sal dissolve na água? Bom, um jeito de descobrir a solubilidade do sal é por essa tabela linda, meio bagunçada, cheia de linha, letra. Mas calma lá, vamos por partes. Essas letras, como vocês já devem estar reparando, são moléculas de sal. Mas essa não é a parte mais importante do gráfico, lembra? Quando você vê um gráfico, assusta, mas... Às vezes não assusta, mas às vezes assusta. Mas o importante é você ler o que cada coisa é. Por exemplo, a linha vertical é solubilidade grama de sal por 100 gramas de água. Ou seja, é o quanto de sal eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Como vocês podem ver aqui, tem os valores em gramas, em 100 gramas de água que eu consigo dissolver na água em relação à temperatura em graus Celsius. E reparem, isso é muito importante para você. É importante. Os sais, normalmente, com exceção desse daqui, todos eles aumentam a solubilidade conforme aumenta a temperatura. Eu vou pegar um exemplo bem claro. O nitrato de potássio. Nitrato de potássio que você normalmente usa como adubo ou para remover toco de casa. Tipo, aqueles troncão de árvore. É bom para isso. Você só consegue dissolver mais ou menos, eu diria, uns 13 gramas dele a água a 0 graus Celsius. A água quase congelando. Mas já nos 50 graus Celsius, você consegue dissolver mais de 85 gramas dele. Percebe? Eu aumentei 50 graus Celsius a temperatura e eu consigo dissolver 85 gramas quando eu só podia dissolver antes uns 13 gramas. O sal de cozinha mesmo, que é bastante comum. Ele a quase 0 graus Celsius, mais ou menos vamos pegar aqui nos 20 graus Celsius, ele dissolve 35 gramas. Mas aí quando você aumenta a temperatura dele até ele quase ferver, já aumenta para 40 gramas de sal que eu posso supor. É 5 gramas a mais que eu posso supor esquentando ele.
Isso é uma característica dos sais, da solubilidade dos sais na água. A solubilidade deles aumenta conforme a temperatura aumenta. Não necessariamente eles são proporcionais. Até porque, como vocês podem ver aqui, as linhas, algumas delas são curvas. Eu vou pegar e fazer um experimento. Eu vou ter uma solução de água com sal saturada com corpo de fundo. Por exemplo, sei lá, eu peguei uma... Aqui, ó. A 10 graus Celsius, eu pus, sei lá, 50 gramas de nitrato de potássio. Aqui. 30 gramas de KNO3 a 10 graus Celsius. E aí eu esquentei ele até ele ficar a 90 graus Celsius. E aí ele claramente dissolveu, né? Tipo, a curva nem aparece mais nos 90 graus Celsius. Se eu tivesse chegado nos 50, já tinha dissolvido tudo. Eu precisava chegar aqui, ó, pra eu conseguir dissolver umas 50. Mas enfim, dissolveu. Ficou insaturado, porque ele consegue dissolver muito mais. Mas aí, o que eu vou fazer é, eu vou pegar esse copo que está insaturado, a 90 graus Celsius ele está insaturado. E aí eu vou gelar ele até ele ficar com 10 graus Celsius de novo. E aí é o que você espera que aconteça? Que isso aqui volte, né? Que apareça esse sal aí de novo. Mas não é isso que acontece. O que acontece é muito mais legal. Aquela solução, agora, ela tá super saturada. Super saturada. Isso quer dizer que ela tá muito mais do que só saturada. Se a 10 graus Celsius ela podia dissolver 20 gramas daquele sal, aqui ele está dissolvendo 50 gramas a 10 graus Celsius. Ele está muito mais que saturado. E ele não apresenta corpo de fundo. Nenhum corpo de fundo. Mas ele tem um ponto fraco. E esse ponto fraco é um cristal. Cristal de sal. Se você jogar um grãozinho de sal do nitrato de potássio na solução super saturada, se você jogar um grãozinho de sal na solução super saturada, ela vai começar a recristalizar este sal. O que quer dizer é, eu tenho aqui a solução super saturada com 50 gramas a 10 graus Celsius, tem mais sal do que seria possível, e aí eu jogo 1 grão de sal, bem pouquinho. E aí, ele começa a recristalizar. O que isso quer dizer é que aqueles 50 gramas de sal, 20 gramas estão ainda dissolvidos, mas os outros 30 gramas deixaram de estar dissolvidos. Eles recristalizaram. Eles viraram cristalzinhos nas laterais e em volta daquele cristal que você jogou dentro da solução. Inclusive, pesquisem um vídeo sobre isso. É lindo, cara. A solubilidade do gás no líquido é diferente da do sólido no líquido. E a gente pode reparar isso já pela tabela. Uma das diferenças essenciais é que, ao contrário da solubilidade dos sólidos nos líquidos, a solubilidade dos gases ela cai conforme a temperatura aumenta. Como vocês podem ver aqui, a 10 graus Celsius eu consigo dissolver 1,75 mol de oxigênio em 1 litro de água. Quando eu aumento isso até 50 graus Celsius, eu só consigo dissolver 1 mol por litro. É quase metade do que eu conseguia dissolver antes, né? E se vocês lembram bem, 1 mol ele pode ser equivalente a 22,4 litros de oxigênio. É bastante oxigênio para se guardar na água. E quando o vestibular ele te cobra uma pergunta com uma tabela,
Normalmente ele vai cobrar uma pergunta onde tem uma tabela com uma curva subindo e curvas descendo. Você pode ter certeza que as curvas subindo, se for solubilidade de acordo com a temperatura, as curvas subindo são a solubilidade do sólido e as curvas caindo são a solubilidade dos gases. Um exemplo bem simples para a gente não se esquecer é o nosso refrigerante. Sim, isso é um refrigerante, não um molho shoyu. Se você pegar uma garrafa geladinha e uma garrafa quente de refrigerante, você pode perceber a diferença na hora que você abrir e servir elas. Na garrafa gelada, você vai abrir, ele só vai fazer um tss, e aí você vai pôr no copo sem nenhum problema. Já o refrigerante quente, quando você abre, ele já dá uma subida naquele gás, quase põe o refrigerante para fora. E aí quando você vai pôr no copo, sobe aquele tantão de bolha, né? Isso é porque o refrigerante gelado ele está segurando mais os gases por causa da solubilidade. Já o refrigerante quente ele não vai segurar tantos gases, já que ele está super saturado. Isso é tudo para a aula de hoje. Segunda a sexta, 1 da tarde, tem mais aula do CPSEX. Nos vemos em breve.